Oi, tudo bem? Fazia um tempão já que eu não gravava, né? Hoje eu resolvi gravar aqui num quadro branco porque eu queria explicar uma coisa, eu queria fazer um desenho aqui. Esses dias eu parei para me perguntar por que é que a timeline do Facebook é tão ruim, tão confusa. Já se perguntou isso? Várias pessoas, inclusive, eu já vi reclamando. Apareceu um negócio ali na timeline do Facebook, se você não curtir, não salvar aquilo, não fizer um comentário, aquele negócio vai sumir na timeline e você nunca mais encontra. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso? Onde é que estava aquele negócio que eu vi no Facebook? E rola a timeline, e tenta lembrar quem postou, procura na timeline da pessoa e não encontra de jeito nenhum. Você já parou para se perguntar por que é assim? Será que o Facebook não tem meios para resolver esse problema? Não tem recursos? Coitadinho, está faltando um bom designer lá para pensar nisso e tal. Bom, eu parei para pensar nisso e, claro, eu não sou do Facebook, eu não tenho as respostas, mas eu tenho um palpite de por que isso é desse jeito. E para explicar esse palpite, eu queria desenhar aqui um diagrama que eu vi a primeira vez esse diagrama naquele livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Depois eu li um livro que falava basicamente disso aqui, chamado A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Os dois livros são muito bons, recomendo bastante. Bom, eles diziam o seguinte, que você pode classificar as coisas que você tem que fazer, as suas atividades do dia a dia, segundo duas classificações, 2 critérios de classificação. Então você pode classificar em termos de urgência. Então eu vou colocar aqui do lado aquilo que é mais urgente e aquilo que é menos urgente. Ok? Então tem coisas que são urgentes, muito urgentes, tem coisas que são menos urgentes, né? E você também pode classificar, e eu vou colocar um outro eixo aqui, em termos de importância. Então você tem coisas que são mais importantes e você tem coisas que são menos importantes. Ok? Bom, você pode usar isso aqui para classificar qualquer atividade que você faça ou precise fazer. Por exemplo, vamos citar um negócio aqui que é muito urgente e muito importante. Crise de apendicite. Teve uma crise de apendicite, precisa extrair o apêndice. Você não pode deixar de extrair o apêndice, senão você vai morrer. Então, isso é extremamente importante. Ao mesmo tempo, você não pode deixar para depois. É um negócio urgente. É uma emergência, inclusive, né? Eles correm com você para o hospital e vão operar na hora. Então não dá para dizer, o mês que vem eu opero, estou com crise de apendicite, mas estou muito ocupado agora, vou perder o final da novela. Okay? Então, a crise de apendicite eu vou colocar aqui. Okay? É um negócio que você vai fazer imediatamente porque é muito importante, muito urgente. Tá? Tem uma porção de coisas que são assim. Por exemplo, um projeto do qual o seu emprego depende, que tem que entregar amanhã. Ele chegou nesse estágio. Bom, por que as coisas chegam a se tornar assim tão importantes e tão urgentes? Porque você não cuidou delas quando elas eram importantes e não urgentes. Então, aquele projeto que é para o mês que vem, se você não cuidar dele hoje, enquanto ele é muito importante, mas pouco urgente, ele vai chegando cada vez mais para cá, conforme o prazo vai se aproximando. Então, se você não cuidar da sua saúde hoje, não começar agora a se alimentar direito, fazer exercício, dormir na hora certa e etc., os seus problemas de saúde vão chegar cada vez mais para cá. Eu não entendo nada disso, não sei se apendicite tem a ver com isso, né? Mas tem coisas que são extremamente importantes, mesmo não sendo urgentes. Quer ver um exemplo disso? Educação. Você precisa aprender coisas, fazer cursos, ler livros, aprender. No caso, se você é programador, por exemplo, você precisa estar sempre atualizado com as novidades da tecnologia, sempre aprendendo novos truques, novos recursos, novas linguagens, novos métodos. Educação é um negócio extremamente importante, porque você vive de conhecimento. Se você não souber
As coisas, o mundo vai mudando, hoje a gente não trabalha mais com as linguagens de 10 anos atrás, você fica obsoleto. Tá? Então, educação é um negócio extremamente importante, mas não é urgente. Com o que você sabe hoje, você consegue manter um emprego. Tá? Então, tem gente que quando começa a perder o emprego e precisa arrumar um emprego novo, aí a educação se tornou urgente, aí vai cuidar disso. Tá? Então, fazer um curso, por exemplo, é um negócio importante. Ok, mas não é urgente, a não ser que você esteja às vésperas de entregar um projeto que você precisa daquele conhecimento. Né? Bom, e tem aquelas coisas que não são importantes e a gente faz assim mesmo. Okay? Então, algo que não é importante, por exemplo, saiu uma websérie nova no YouTube. Puxa, é divertido pra caramba, tal, mas não é importante, não vai fazer diferença na sua vida. E veja, talvez a websérie seja importante, talvez seja importante para você, talvez inclusive seja importante para a sua formação emocional e tudo mais, né? Mas é um boberol, saiu na internet lá, você pode ver, tal. Bom, tá lá, tá no YouTube, você não precisa ver agora, né? E não tem a menor importância, se você vira ou não aquilo ali, ele vai cair aqui, tá? A websérie que está lá e tal. Okay? Tem coisas também que são urgentes, mas não são importantes. Por exemplo, está tendo uma briga de vizinhos na rua. Muito bem. É importante você ir para a janela assistir a briga? Não, você pode até achar divertido, mas não vai me dizer que é importante você ir assistir a briga de vizinhos. É melhor você continuar lendo o seu livro, é mais importante do que assistir a briga. Mas por que você fecha o livro e vai para a janela? Porque a briga só acontece naquele momento. Então, se você não for naquele momento, você não vai ver a briga. Então, isso torna a briga urgente. Né? É urgente e não importante. Briga de vizinhos. Bom, isso acontece o tempo todo no trabalho. Tá? Você está concentrado em alguma coisa que é importante e não é urgente. Por que você está fazendo isso? Para não ter problemas com coisas que são importantes e urgentes. Está cuidando antes das coisas, né? Chega alguém na sua mesa, olha, eu tenho um assunto que precisa ser resolvido agora. E ele trouxe um problema que é urgente e não importante. Isso acontece o tempo todo, sabe? Um telefonema de um vendedor que quer resolver alguma coisa. O pessoal que se reuniu para decidir a cor do piso da nova sala. Um monte de coisa que não tem a menor importância, mas que chega para você com urgência. Né? Olha, tem que ser feito agora. Bom, mas eu ia falar da timeline do Facebook, não é? O que acontece? As coisas que estão na timeline do Facebook, em sua maioria, não são importantes. E isso não depende muito do Facebook. Eles estão tentando lá melhorar a qualidade do feed, para te mostrar aquilo que você mais quer ver. Mas o que você mais quer ver, sinceramente, não é o que é importante. Né? Dificilmente as pessoas entram no Facebook, e eu sei que tem muita gente que faz, mas eles são a minoria. Dificilmente as pessoas entram no Facebook para aprender coisa séria, para falar coisa séria, para alguma coisa útil. A maioria das coisas que tem no Facebook é boberol, principalmente na timeline, ok? Então, o Facebook não consegue vir para cá, ok? As coisas do Facebook estão aqui, na seção do pouco importante, ok? Então, tem aquele vídeo do gatinho fantástico, o gatinho faz uma acrobacia maravilhosa. Se você não vira o vídeo do gatinho, você não perdeu metade da sua vida. Você não vai perder o emprego, você não vai ficar doente, não é nada realmente importante. Não tem nada importante na timeline, no feed do Facebook. Não tem. Então, o que acontece? Eles não conseguem trazer isso para cá, salvo raras exceções, e eles precisam que as pessoas gastem tempo ali, porque eles vendem o seu tempo, eles vivem de vender publicidade. Então, o que eles têm que fazer? Tornar esses assuntos urgentes. Eles têm que trazer os assuntos para cá. Porque se não for importante e não for urgente, ninguém vai ver. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com muita gente com os feeds do Google Reader. O cara assinava aquele negócio lá. Coisas interessantes para eu ler um dia. E isso ficava lá. Por quê? Não era urgente, estava disponível para sempre, né? E também não era importante. Então, ficava. Algumas coisas, inclusive, eu, por exemplo, nos meus feeds, eu sempre assinei coisas que eu considerava importantes para minha formação, para minha educação, mas não eram urgentes. Então, eles acabavam acumulando lá.
E a gente tem a tendência de cuidar daquilo que é urgente, não importando muito se é importante ou não. Então o Facebook sabe disso, o que eles fizeram? Trouxeram para cá. Okay? Então o seu feed do Facebook, ele é urgente. E ele é feito assim de propósito, na minha opinião. Eles mostram alguma coisa ali, se você não parar para olhar naquele momento, se você voltar dali 2 minutos às vezes, né? 5 minutos, meia hora, você não vai ver mais aquelas coisas. Você não vai conseguir rolar, encontrar aquilo no feed. Não tem uma organização, uma inbox com tudo que seus amigos postaram e você pode marcar como visto ou qualquer coisa assim. Isso não existe. E é assim de propósito, para criar urgência, para criar ansiedade, para fazer você ir lá e voltar, e voltar, e voltar. Tá? Por isso que eu uso no meu computador de trabalho uma extensão que bloqueia a timeline do Facebook. Então eu acesso o Facebook, quando eu preciso, por exemplo, falar com alguém, tem muitos contatos de negócios hoje que são feitos pelo Facebook. Quando eu quero acessar um grupo que eu assinei, mas eu não tenho acesso à timeline. Se eu quiser acessar a timeline, eu vou usar meu celular, que é um negócio que eu vou usar quando eu estou no sofá, em casa, e não tem importância nenhuma eu ficar vendo ali o gatinho. Né? Não devia também, mas não tem importância. Né? Mas no computador do trabalho eu bloqueio a timeline por causa disso. Tá? Bom, não estou sugerindo que você bloqueie a timeline, até estou, né? Mas o que eu estou sugerindo? Que você pare para pensar nas coisas que você está fazendo no dia a dia. Se você está ocupando o seu tempo naquilo que é importante. Porque a gente deveria se ocupar sempre do que é importante, tá? Principalmente no trabalho. Então a gente deveria fazer aquilo que é importante e urgente em primeiro lugar, porque senão alguém vai morrer, né? E em segundo lugar, a gente deveria fazer aquilo que é importante mesmo que não seja urgente. A gente deveria cuidar disso para ter menos coisas aqui nesse quadrante. E deveria gastar o mínimo de tempo possível nisso ou nisso, no que não é importante, né? No que é urgente, mas não é importante. São coisas que você deveria, inclusive, deixar de fazer, nem colocar na sua to-do list. Chegou lá, tem reunião do condomínio, deixa para lá esse negócio. Okay? Reunião do condomínio no trabalho. Okay? Então, coisas que não são relevantes. E, naturalmente, você vai escolher o que é importante ou relevante para você. Talvez para você, reunião do condomínio seja importante. Mas o importante é que você pare, pense, planeje seu dia para não se ver gastando o seu tempo numa porção de coisas que não são importantes. Obrigado.